Olá, sejam todos bem-vindos ao Podic, o podcast que conecta alunos e professores na emocionante jornada das pesquisas de alfabetização e iniciação científica, realizada pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, que hoje está sendo gravado na 10ª edição da FEBIC. Isso mesmo, comemorando o aniversário de 10 anos da Feira Brasileira de Iniciação Científica. E para acompanhar este e outros episódios, basta acessar o nosso canal no YouTube, FEBIC. Eu, Marco Silva, professor de matemática e pesquisador, desejo junto com você compreender com base nas reflexões que serão geradas aqui no nosso diálogo, compreender um pouquinho mais do que é esses 10 anos de FEBIC, do que é pensar, do que é fazer e do que é divulgar pesquisas de alfabetização e iniciação científica nas nossas escolas brasileiras. E hoje este episódio é especial. Por quê, professor Marcos? Porque nós estamos com 3 professores que as suas experiências como orientadores fazem parte da história da FEBIC, assim como a FEBIC também faz parte da história destes 3 professores. Professor Ronei Stayanov K1 é mestrando em Educação pela Universidade de Araraquara, São Paulo, e graduado em História pela PUC Campinas. Leciona História e Metodologia Científica na Escola Técnica de Montemor, São Paulo, onde atua como orientador de projetos de iniciação científica jovem. Desde 2009, dedica-se à orientação de estudantes do ensino médio em projetos reconhecidos em eventos nacionais, como FEBRACE, Mostratec e a FEBIC. Entre seus principais destaques está a conquista do Prêmio Jovem Cientista, CNPq Fundação Roberto Marinho, em 2013 e 2014, consolidando sua atuação na formação científica de jovens pesquisadores. Obrigado, professor Ronei. Eu que agradeço. É só uma correção, 2024. Ai, desculpa, eu que errei na leitura. Isso. Tá aqui, gente. Mas é isso. 2013 e 2024, eu que li errado. Professora Dioneia Schauren, olha só, gente, olha só, a pessoa precisa decorar esses nomes antes da gravação. É formada em Ciências Biológicas, possui mestrado em Agronomia e Ciências Ambientais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente coordena o Clube de Ciências Cientistas do Jardim, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. Desde 2014 desenvolve trabalhos com iniciação científica no ensino fundamental e médio. Em 2025, orienta 32 projetos, conduzindo os estudantes em todas as etapas da pesquisa bibliográfica à elaboração de planos experimentais. Seu método de ensino privilegia a autonomia e promove o protagonismo estudantil, incentivando cada aluno a assumir um papel ativo no processo de investigação científica. Professora Dioneia, muito obrigado por estar conosco. Imagina, obrigada pelo convite. Professora Kátia Guilardi Airoldi é professora formada em Letras pela Uniaselv, com pós-graduação em Educação Profissional pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul e em Gestão Ambiental. Participa da FEBIC desde a sua primeira edição e atualmente orienta projetos de pesquisa do ensino médio e do ensino fundamental, totalizando 38 projetos desenvolvidos. Acredita no poder transformador da pesquisa e no protagonismo do aluno como agente principal de sua própria trajetória de aprendizagem. Obrigado, professora Kátia, por estar conosco. Eu que agradeço. Estamos reunidos na FEBIC para celebrar não apenas 10 anos de história, mas também o percurso daqueles que ajudaram a construir esta trajetória.
Ao longo dessa década, a feira se tornou um espaço de aprendizado, de descobertas e de inspiração. E entre os protagonistas desta caminhada estão os professores, que acreditaram nestes projetos e neste projeto chamado FEBIC desde o começo. Alguns deles estão conosco quase todos os anos, alguns todos os anos. E juntos testemunham os desafios, as transformações e as conquistas que marcaram cada momento da jornada da FEBIC. Hoje temos a honra de ouvir 3 destes professores que fazem parte da história de vida da FEBIC. Suas experiências revelam o valor de acreditar na ciência, na educação e no potencial dos nossos estudantes. Mais do que celebrar uma feira, celebramos aqui a persistência, o compromisso e a paixão de educadores que ajudaram a transformar sonhos em realidade. Com esse espírito, damos início à nossa conversa explorando o que significou para eles viver e construir estes 10 anos de FEBIC. Obrigado, antes de mais nada, por vocês estarem aqui, né? Vocês viveram e construíram a FEBIC com o passar dos anos. Algumas pessoas dizem o seguinte: Marcos, eu posso falar que construiu a história apenas aqueles que fazem parte da organização. E na verdade não é. Porque sem os participantes, sem aqueles que se empenham para vir, para se fazer presente, para participar também, nós não temos história, não é verdade? E eu quero começar, é claro, a rodada de perguntas, né? Meu Deus, gente, eu acho que eu ficaria umas 3 horas ouvindo eles, viu? Porque eles têm muitas histórias, mas eu gostaria de iniciar questionando, né? Dialogando aqui com vocês, de que forma vocês chegaram à FEBIC? No primeiro evento que cada um de vocês participou, né? Como foi participar pela primeira vez? Como se chegou? Como se descobriu que a FEBIC existia? Como foi a experiência de cada um de vocês? Eu conheci a FEBIC por meio de outros orientadores, participando de outros eventos. E aí, você conhece a FEBIC? Já foi para a FEBIC? Eu falei, não conheço. Não, é uma feira que começou agora e tal. Daí a gente pega e vai pesquisando, né? E pesquisei um pouco sobre a FEBIC, chamei meus alunos e falei, olha, tem essa feira, vamos participar? Você conhece? Falei, não faço ideia, né? Nunca fui, começou agora também, né? E nós submetemos os trabalhos, mandamos os trabalhos para a feira aqui. Mas eu acho que assim, uma das coisas que eu gosto muito na FEBIC, né? Que eu sempre falo, é o cuidado que a feira tem com os alunos. E aquele ano eu conheci o professor Jean. Numa feira de ciências, a gente pegou um ônibus para ir para a feira e aquele senhor sentou comigo, né, aqui do sul, e papapá, nós conversando. Ele falou, você vai para a FEBIC? Eu falei, tô querendo, mandei os trabalhos, né, mas ainda não tá certo. E aquele ano ele conseguiu um espaço para que a gente conseguisse fazer um alojamento, para que a gente conseguisse ficar. Então aquele ano a gente veio para a FEBIC com todos os trabalhos. E a gente chegou aqui e ficou encantado com a feira. Pela organização, pela forma como... o carinho, né? Que a própria feira tem com a gente sempre. Então, a gente conheceu a FEBIC de uma forma muito especial. Porque além de ser indicação de outros colegas, né? Quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com a FEBIC, né? Que é a FEBIC, que é incrível. Então, foi assim. E depois a gente não largou mais. E não vai mais largar. Não largou mais. Todo ano, abriu o edital da FEBIC, estamos lá. Que coisa boa. No meu caso, eu conheci antes o Jean e o Maurício em outros eventos científicos, né? O Maurício ainda é estudante do Instituto Federal de Jaraguá do Sul, né? Um jovem pesquisador que estava voltando, se não me engano, da ISEF, né? A maior feira de ciências do mundo.
Conhecia o Jean de outros eventos científicos, se não me engano, no Pará, na Mostra Tech, que a gente conversava bastante. E uma das conversas que a gente tinha frequente era da necessidade de ter uma feira em Santa Catarina. Da necessidade de apresentar esses eventos, né, de ter um desses eventos que tinha no Brasil todo em Santa Catarina também. E ele confidenciou em uma desses encontros científicos que a gente tem pelo Brasil o desejo de transformar uma feira escolar numa feira estadual. E aí surgiu, seria a segunda, mas surgiu a primeira feira de iniciação científica da escola Antônio Airoso, que foi coordenada pelo Jean, né, com auxílio do Maurício e de tantos outros que se juntaram, que acreditaram nesse sonho, na importância e no poder transformador da iniciação científica na educação. Então, a FEBIC, ela não nasce não é só um evento, é uma experiência de algumas pessoas que vivenciaram isso em outros lugares e trouxeram para a região deles, para o estado deles, uma feira de ciências que em tão pouco tempo se tornou referência no Brasil pela acolhida, pelo respeito, pelo carinho de todos os colaboradores com os jovens e com os professores, né? É difícil você chegar num evento em que você seja tão acolhido igual a FEBIC. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. É você estar junto uma semana com uma família que você vê, às vezes, uma vez no ano, no estado em qual eles... Então, assim, a essência da FEBIC não é só mais uma feira de ciências. É uma feira de ciências acolhedora, carinhosa, que se preocupa com todos e que você vê em cada um, não só dos coordenadores, mas de todo mundo que gosta da FEBIC, do amor com as pessoas que estão chegando na sua terra natal, né? Não só durante a feira, mas durante o ano. Sim. E isso sempre foi algo motivador para a gente estar sempre vindo para cá. A primeira feira, ela nasceu desse sonho simples, né? Com papel TNT, com cano para fazer os estandes. Eu lembro que a gente veio com, acho que, 15 projetos para cá na primeira mostra em Jaraguá do Sul, e não só para dar uma força, mas para fazer vivo um sonho se tornar realidade, né? Porque você não faz nada sozinho. Sim. Você faz, igual você disse, com os coordenadores, as pessoas que fazem parte da coordenação, mas você faz com os professores. E você não consegue aproximar esses professores se não tiver amor, se não tiver carinho, se você não acolher esse professor. Então, nenhuma feira de ciências tem essa característica no que diz respeito a todos esses fatores que eu disse, né? Sim. São feiras, claro, tem várias feiras de ciências e vários amigos, mas essa ela é muito especial. Que bom. Gostou, né, Marcos? Eu acho que o importante disso tudo, a palavra é única, família. Nós somos uma família, né? A gente está o ano todo trabalhando para chegar nesse período e se encontrar aqui. E os alunos perguntam, por que FEBIC? Por que tão longe se nós temos feiras tão próximas? Porque eu sou lá do Rio Grande do Sul, tem a Mostra Tech, tem outras feiras, né? Tem a FEBRAS, mas por que FEBIC? Família. Lá vocês vão ser acolhidos, lá vocês vão ser felizes, lá vocês vão conhecer um universo que em outro lugar não existe. A gente foi para a Mostra Tech o ano passado, tiramos premiações boas lá, mas não é uma família. Aqui tem algo especial, algo que foi construído através do Jean, né? E do Maurício, que isso se propagou por todos, que daí todo mundo foi acolhendo e pegando um pouquinho disso. E me lembro quando o professor Carlão, que é o que me incentivou a pesquisa a vida inteira, me disse assim, vamos para a FEBIC, que na época era FICA, foi antes da FEBIC.
E eu disse, tá, mas vamos para tão longe, com 3 alunos dentro de um carro? Bah, vamos que tu vai ver o que é bom. O Jean me convidou lá na Febrace para ir, ele é meu amigo e eu acho que vai ser legal. Vamos? E nós viemos. E eu acho que isso é uma doença boa. É aquela que a gente diz, não vou mais. E ano seguinte, tu tá lá te escrevendo de novo. E no outro ano, tu diz, não vou mais, é muito longe, tem que arrumar ônibus, tem que correr, tem que fazer isso, tem que levar filho dos outros para cuidar. E no ano seguinte, tu tá de novo. E é tão bom chegar aqui, né? É tão bom a gente se encontrar, a gente rever os amigos. E não se encontramos em outros lugares, se encontramos, né? Lá na Mostrotec. Mas é daqui, a raiz é daqui. A gente se encontra em outros ambientes, mas a raiz é daqui. Eu acho que isso é sem palavras. Sem palavras. Eu acredito que, assim, eu estou na FEBIC há pouco tempo, né? Eu entrei na FEBIC como avaliador, estudante universitário, que conheceu uma feira na cidade próxima, né? E que recebeu o convite para ser avaliador. E eu fui ser avaliador da primeira, fui ser avaliador da segunda, fui ser avaliador da terceira. Na terceira nos aproximamos muito mais. Agora... Na quarta já estava na coordenação, né? E na quinta já estou aqui conversando com vocês, né? Mas eu acredito que é muito disso que vocês comentaram, né? Nós dialogamos. Antes de mais nada, a gente precisa entender que eu, Marcos, penso assim, né? Claro que talvez eu possa estar equivocado. Mas eu, Marcos, penso que quando você tem um líder de verdade, mas não um líder que quer ver apenas o crescimento, mas é um líder que se preocupa de que forma o crescimento acontece. Porque este é o Jean. Né? Este é o Jean Facchini, aquele cara lá atrás, né, que teve uma ideia. Ele quer que a feira cresça, claro, ele e todo o grupo que está junto com ele. Mas a maior preocupação dele é como esta feira cresce, de que forma esta feira cresce. Né? E a gente conversa, e nós estamos com o Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, né? A preocupação de capacitação do professor, de oferecer ao professor mais, não é só vir à FEBIC junto com os seus alunos e ficar ali, não, o que nós podemos oferecer para esse professor? É uma formação, é um curso, é uma oficina, é um diálogo, é um espaço para descansar, é um espaço para tomar café, e para os alunos, e os pequenininhos, eles têm espaço para dormir? Não tem? Eles têm espaço para... É um alojamento? É um ônibus? Então, assim, é muito mais, né? E é aí que eu acredito que os professores utilizam o termo família, né? Essa preocupação, eu vou utilizar, né, esse cuidado que coloca as asas ali e tenta, né? Vou só te fazer uma pergunta. Qual a feira que tu consegue entrar em contato direto com o presidente para tirar alguma dúvida? Ou Difícil. Quando alguma coisa dá errado, para quem você liga desesperado, né? E a pessoa te atende. Te atende, te dá a resposta, te dá o retorno. Ou ele fala assim, ó, manda mensagem para tal pessoa que vai resolver. Isso, né? Isso mesmo. Então, essa facilidade que a gente tem, né? Esse contato direto, né? E até mesmo o próprio cuidado, né? Porque você vê que nem a gente tem um espaço onde a gente consegue sentar. Porque quem é orientador sabe que tá com um monte de projeto. Gente, eu acho que eu já fiz uns 20 quilômetros hoje nessa feira. Né? Você vai, não para você sentar e tomar um café. Aqui a gente tem esse espaço. Em quantos lugares a gente consegue isso, né? Então não tem, é um cuidado que ele tem com a gente, é um carinho, né? E tem a bolachinha, né? Tem a bolachinha. Gente, e falando da bolachinha, né? Quem é a pessoa da bolachinha, né? As mãos mágicas. É aquela que está do lado, né? A esposa do Jean. Eu tava tentando convencer ela a participar de um podcast, mas ela não quer. É porque ela acha que você vai pedir a receita da bolachinha. Mas eu digo pra ela, eu vou lá, eu incomodo ela e eu digo pra ela, você faz parte disso. Sempre. Você é parte dessa história. Né? Eu tava essa semana aqui incomodando ela, dizendo, mas tu vai gravar com a gente? Mas tu vai... E ela, não, Marcos. Eu falei, não, mas por favor. Não. Mas por que, Marcos? Porque tu é a FEBIC. Ela, não, Marcos, é o Jean. Eu falei, não, é você. É você. É a esposa do Jean que está aqui conosco, nos oferecendo um cafezinho, uma bolachinha lá no espaço onde nós descansamos, sempre com um biscoitinho, e é ela quem produz o biscoito. Exatamente. Então, assim, essa preocupação, né, de estar junto é algo
Gente, fantástico. A gente poderia falar aqui horas, mas bora lá para a segunda pergunta, bora lá refletir um pouquinho mais, né? A minha pergunta é: de que forma a gente precisa entender que nós, como educadores, como docentes, nós construímos e reconstruímos a nossa identidade docente dia após dia, né? Surgiu uma nova tecnologia, nós temos que usar, moldamos a nossa identidade, reconstruímos a nossa identidade para aderir àquilo. Tem uma nova lei, reconstruímos e assim por diante, né? E daí a minha pergunta para vocês é: de que forma a FEBIC auxiliou, instigou, agiu na construção da identidade docente que vocês possuem hoje? Posso começar? Pode. Se você, assim, é um todo, né? A gente falou da organização. Mas se você for no site da FEBIC, por exemplo, você consegue ser direcionado a um modelo de plano de pesquisa, você é orientado a fazer um relatório. Então não é só você vir e expor o seu projeto, é você ter à disposição uma série de fatores que auxiliam você dentro do processo da sua orientação, seja nos termos que você tem que preencher. Você pode pegar todos os materiais e utilizar na sua sala de aula, falando justamente para você participar. Olha o caminho que você deve seguir, do cronograma que eles colocam de maneira antecipada para você entender passo a passo como você tem que fazer, da orientação que você pode dar para ele ler o edital, o regulamento, para desenvolver o projeto de iniciação científica. Você quer começar o projeto? Você vai precisar desses documentos. Aqui tem todos os materiais que você precisa saber para desenvolver o seu projeto de iniciação científica. Então, você quando você está aqui, você tem essa relação entre as outras pessoas, né, com culturas diferentes, pessoas diferentes e tal. Só que não é só o dia. É a preocupação de estar tudo disponível no site. Existem outras feiras que fazem isso, né? E eu acho isso importante, porque isso aí conduz, né, também dentro do seu processo de orientação, os materiais que estão disponíveis para você entender que existe algumas coisas especiais em cada uma dessas feiras que você participa, né? E a FEBIC é uma delas, deixa os materiais. Então, essa condução dentro do processo de orientação, ela também é baseada dentro daquilo que é solicitado pelo evento, a partir dos materiais, documentos, anexos que são disponibilizados para a gente no site da FEBIC. Então, Sim. Eu acho que é mais ou menos isso, tá, Sim. Marcos? A gente oferece aos professores uma oportunidade de auxílio, né? Deixa eu só cortar você, só para finalizar. Se você pegar os episódios desse podcast, por exemplo, ele pode ser uma ferramenta para você utilizar, tanto para o professor entender alguns processos. Se você pegar os 2, 3 que foram disponibilizados, você consegue entender um pouquinho, né? Você pega, por exemplo, os outros professores que estavam no ano passado, Sim, que deram entrevistas, que falaram sobre como que é o seu processo de orientação, né? Dando dicas, sugestões. Você pega os alunos que falaram da sua experiência em desenvolver projetos de iniciação científica. Então, a preocupação não é só do evento. É maior que isso, porque você pode utilizar todos esses benefícios de pessoas que disponibilizam para poder montar um material bacana, adequado, para você conseguir desenvolver, para você ter materiais para você compartilhar com seus alunos. E eu acho que isso que é fundamental. É você não só fazer... você tem um objetivo de ir para a FEBIC. Não é que apareceu lá, eu vou me inscrever. Não, você tem um objetivo. A gente precisa começar, primeiro, fazer uma investigação no site, ver o que tem associado à FEBIC, como que é o perfil da feira, quais são os requisitos para você desenvolver seu projeto. Porque daí, a partir daí, você consegue entender um pouco do que é o evento. sim. E os materiais, porque é a partir desses materiais que vocês desenvolvem que a gente consegue fazer isso, né? Sim. A gente pensa neste sentido, né? De que forma a gente pode auxiliar o educador, de que forma a gente pode instigar essa construção de identidade, né? Oferecer esse material para que durante o ano você entenda como é o processo é uma forma de instigar isso, de você olhar e dizer, opa, calma aí, não é uma tecnologia, é só o papel, é só uma instrução,
Mas ali naquela instrução você já para, né, e pensa, poxa, mas calma aí, não era assim que eu pensava. Poxa, mas eu posso pensar desse jeito. Não que o meu estava errado, mas eu posso pensar desse jeito aqui também, né? Então a cada dia a gente tenta melhorar. Isso eu sei porque eu gravo alguns vídeos e a gente disponibiliza, né, lá com diversas informações. Kátia, de que forma que a FEBIC mexeu na sua identidade docente nesses anos de participação? Eu acho que lá em 2017, quando a gente recebeu uma credencial para Gênios dos Estados Unidos, e nós fizemos toda uma campanha de 6 meses, e os nossos alunos aprenderam inglês em 6 meses, e nós arrecadamos R$95 mil, e a FEBIC esteve do nosso lado, fazendo podcast com nós, Maurício, próprio Jean, nos apoiando, e nós fazendo toda a campanha, buscando recursos, trabalhamos muito, muito, muito. E eu levei esses 3 alunos para os Estados Unidos, e lá eles apresentaram num grupo imenso de países e tiraram o 4º lugar na feira. Nossa. E ver os olhinhos deles brilhando e ver que tudo isso valia a pena e que todo esse esforço chegava a algum lugar, e saber que nós não estávamos sozinhos, nós tínhamos todo um grupo torcendo para que isso desse certo e para que a gente conseguisse ir. Eu acho que ali formou-se, então, o porquê da importância de ser professora orientadora de pesquisa, ser professora que não queria só dar aula de português dentro da sala de aula, que queria interagir com os colegas, entender como melhorar isso e o que fazer de diferente. E esse fato dos alunos serem o protagonista da ação é maravilhoso. Eu acho que não se tem preço. Trabalhar português eu trabalho, mas eu sou feliz com a ciência. Eu sou feliz na ciência. Eu acho que a FEBIC, todas essas premiações, porque a FEBIC tem bastante premiações, né? Essas premiações ao longo na caminhada que a gente tem, elas fazem a diferença sim na vida desses alunos, que nem para nós, a gente nunca foi para Genius pela FEBIC, mas não foi possível. Mas as bolsas de iniciação científica foram, para nós, um dos pontos marcantes e cruciais, porque a FEBIC tinha bolsa de iniciação científica para aluno de 6º e 7º ano, gente. E isso a gente não consegue em outros lugares. Tanto que hoje eu posso falar que eu tenho alunos que se mantiveram, né, na pesquisa, na iniciação científica, por conta dessas bolsas que a gente conseguiu na FEBIC, né? Tanto que quando a gente veio para cá, teve mãe mandando, será que vai ter bolsa esse ano? Tem possibilidade? Eu falei, não sei, gente, vamos olhar. Porque a FEBIC, ela vem com isso, né? Ela vem com esse cuidado com o aluno, né? Com como fazer a gente crescer. E querendo ou não, a gente como orientador, pega um aluno de 6º ano com uma bolsa de iniciação científica, você precisa fazer com que ele faça aquele trabalho mais tempo, que ele melhore aquilo ali, que aquilo fique bom. No outro ano eles voltam muito melhor. Então são todas as oportunidades, né? Você pega o material que o professor falou, você pega o anexo 2, você trabalha com ele, depois você pega o anexo 10. Agora tem que fazer isso e isso, agora põe foto, né? E vai melhorando. Eu acho que todo esse cuidado que a FEBIC tem faz com que a gente cresça como orientador, que a gente cresça como profissionais, como professores. Eu acho que, não sei, acho que é meio que geral essa opinião, né? Nós temos aí um trabalho gigante ainda para fazer, né? Hoje mesmo pensando que a FEBIC é uma feira conhecida, é uma feira grande, né? De grande porte também. É uma das únicas feiras do país que aceita trabalho de todos os níveis, né? Então aqui nós não temos só alunos do ensino fundamental anos finais, não, aqui a gente tem desde a educação infantil, desde a pré-escola até o aluno da pós-graduação, né? Então, por exemplo, este ano nós temos trabalho de pós-graduação, de mestrado, doutorado, se eu não me engano, mas é pós-graduação. Então, a gente tem esta riqueza para oferecer. Marcos, por que isso é importante? Porque o pequeno olha para o maior. E ele diz, um dia eu vou estar ali, né? Hoje eu estou no 6º, hoje eu estou no 7º, depois eu vou estar no médio, eu posso estar aqui ainda. Poxa, hoje eu estou no médio, mas depois eu vou estar na graduação e eu também posso estar aqui. E quem é que vai estar acompanhando ele? E quem é que vai vir junto com ele? Quem é que vai incentivar ele, se não vocês, os professores orientadores? Não é verdade? Exatamente. Continuando, minha pergunta hoje no olhar de vocês, né, nas reflexões de vocês,
O que representa a FEBIC hoje para vocês, para os seus alunos e para a sociedade? O que é a FEBIC? O que representa a FEBIC? Eu acho que a FEBIC hoje representa, acima de tudo, oportunidade. Porque quando é que um aluno de ensino fundamental ou médio tem a oportunidade de apresentar um trabalho fora do país? Quando é que um aluno de ensino fundamental ou médio tem a possibilidade de ter uma bolsa de iniciação científica, ser um pesquisador do CNPq, uma criança fazendo pesquisa? E a gente, olhando de fora, fala assim, nossa, mas uma criança 7º, 8º ano fazendo pesquisa, que diferença isso vai fazer na sociedade? Talvez não faça diferença agora, mas a longo prazo, essa criança que está no 6º ano fazendo pesquisa, ele vai chegar no final do ensino médio uma pessoa muito melhor, uma pessoa mais crítica, que vai questionar mais, vai fazer mais e vai buscar fontes confiáveis para fazer as coisas. E quando essa pessoa ir para a universidade e chegar no mercado de trabalho, é o tipo de profissional que eu quero que dê aula para minha filha, eu quero que esses profissionais estejam na vida da minha filha. Então, eu acho que a FEBIC, ela é isso, ela é a oportunidade de a gente fazer a mudança na vida de tantas pessoas. Porque quantas crianças passaram na FEBIC nesses 10 anos? Quantas dessas crianças hoje estão no mercado de trabalho, estão na universidade e daqui uns dias vão voltar para nós como profissionais? E aquela sementinha lá no começo, aquela oportunidade que foi dada lá no começo, é o que vai transformar a vida dessa pessoa para ser um adulto melhor. E a gente precisa de adultos melhores, nós precisamos de pessoas que sejam mais proativas, né? Então, eu acho que a FEBIC, ela faz isso, ela é oportunidade. Sim. Ela é oportunidade de estudar agora, de fazer a diferença depois, de ir para fora do país, representar o nosso país numa feira de grande porte. E, além de tudo isso, é a oportunidade hoje deles se conhecerem uma cultura diferente. As minhas crianças estavam encantadas ali, que tinha os meninos do outro país do lado delas. Eu falei, meu Deus, eles estão ali. Eu falei, primeira coisa, como é que tá o teu idioma? Você tá conseguindo? Não, mas eu preciso aprender até amanhã, porque senão como é que eu vou conversar com eles? Eu falei, então, então já é uma coisa de, o inglês, tem 6 meses para aprender. 6 meses. Então, se tá do lado ali, já tem alguém falando inglês, fala, tá vendo? Tá na hora de começar, né? Então, eu acho que oportunidade é a palavra que reflete para mim, a FEBIC, oportunidade de mudança. Acho que é... Que bom, oportunidade. E assim, esses 3 meninos que foram com nós para os Estados Unidos, o Felipe, ele foi para a URGS, ele foi fazer agronomia, ele voltou para os Estados Unidos por causa desta bolsa, ficou 2 anos lá, retornou agora, está terminando a faculdade e vai voltar para os Estados Unidos para fazer o mestrado. Ou ele tem 2 opções na vida dele hoje. Ou ele volta para fazer o mestrado, se preparar para isso, ou ele já tem vaga garantida numa empresa que ele tem que definir agora o que ele quer para a vida dele. E os outros 2 estão muito bem. E se tu pergunta para eles o que alavancou a vida deles e o que levou eles a fazer tudo isso, eles resumem: FEBIC. Que coisa boa. Legal, né? Eu vejo vejo a FEBIC da forma como as professoras disseram. Mas eu vou além dentro de um contexto de que, assim como outras, né, a FEBIC ela é capaz de auxiliar dentro de um processo de transformação dos nossos alunos. Não só dos alunos, mas também dos professores. Você vê uma professora de português falando que ela gosta muito de português, mas o que mais a motiva é a ciência, né? É um grande encontro de professores que amam a ciência, que visualizaram na ciência uma oportunidade de transformar. É uma grande oportunidade dentro desse processo transformador de você levar os seus alunos, foi isso que elas disseram aqui, além dos muros da escola. É você pegar os seus alunos que estão em 4 paredes ali e levá-los além. É como um livro, que na hora que você começa a ler, você começa a se interagir com a história que você está lendo. Então a FEBIC traz essa oportunidade para você, de você conseguir reconhecer o seu trabalho no que o aluno está fazendo. Te traz reconhecimento. Não estou falando em relação a prêmio de ir para os Estados Unidos, de ir para cá ou para lá. Estou falando de reconhecimento naquilo que você faz.
Você consegue colocar em prática com todas as ferramentas que nós temos e são disponibilizadas a nós, a possibilidade de levá-los além do muro da escola, a sair desse processo de ficar só na escola. E aí, se você pega um professor, por exemplo, você pega um ex-aluno, e isso você pode perguntar nos próximos podcasts, você pode colocar essa pergunta aí, você vai ver o seguinte, Marcos. Às vezes o aluno, quando passa muito tempo, ele vai lembrar do teatro que ele fez não sei aonde, do interclasses que ele fez não sei do que, e esse aluno passa a lembrar do projeto que ele desenvolveu na escola. Sabe por quê? Porque é um ensino de significado. A FEBIC oportuniza você trazer significado para aquilo que ele está aprendendo. E aí ele transforma. E aí ele não transforma só o seu projeto, ele transforma a vida dele. Porque você consegue desenvolver habilidades e competências nele que às vezes uma prova de história ou de português você não tem acesso. Sim. Em função de todo esse processo arcaico que a gente vive em relação à educação. E a iniciação científica ela traz essa possibilidade de você trazer outros professores para te ajudar, ou de inglês, ou de português para fazer a revisão do texto, ou de química para poder fazer alguma outra coisa. Então, tudo aquilo que você quer de inovação, de trabalhar com várias disciplinas dentro de um processo, você consegue dentro da iniciação científica. Você leva os alunos fora da escola, né, no sentido figurado, estou dizendo ainda, Sim. E você traz a oportunidade desse aluno transformar e mostrar para ele que o que ele está aprendendo tem significado. Então, a mágica de tudo isso e o encanto de todos os professores que você for conversar, ou que você já conversou, é porque os professores conseguem enxergar aquilo que ele está passando, um significado dentro da educação. Então, não existe coisa mais bonita para um professor conseguir visualizar isso, vivenciar isso. Olhar para aquele aluno que acabou de chegar dos Estados Unidos e falar assim, pô, começou comigo lá na FEBIC, começou comigo lá na FEBRACE, na Mostratec, independente de qual seja. Mas é extremamente transformador. É bonito você ver esse processo, porque traz significado para a sua profissão, que às vezes é muito desvalorizada, às vezes não, que é muito desvalorizada. E às vezes as pessoas não conseguem entender que independente de quem ganhar ou perder, que o processo e a vivência, não só aqui, mas em todo o processo, ela é extremamente significativa para eles e para a gente como professor. E eu acho que essa mudança que a gente vê é que faz com que você pegue teus 29 alunos e atravesse fronteiras para chegar aqui, que a professora venha lá do Rio Grande do Sul, que eu venha lá do Paraná, porque essa transformação ela acontece na família também. Porque quantos pais nós deixamos em casa que acreditam no sonho de mudança? Então, eu acho que essa oportunidade, ela vai além dos muros da escola e ela faz a mudança dentro das famílias das crianças. Porque quantos em casa estão orgulhosos dos filhos estarem aqui? Exatamente. Dos filhos estarem representando a cidade, representando o estado deles, né? E que isso, lá na frente, vai ser a diferença na vida deles. Então, eu acho que essa mudança, ela é maravilhosa para todo mundo. Gente, quanta coisa, hein? Eu só tô escutando as experiências de vocês. Estou enriquecendo aqui a minha cabeça de reflexões, de pensamentos e tudo mais. Porque viver isso é extraordinário, né? Mas se alimentar disso é fantástico, né? Como a Dionéia comentou agora, a questão da família, né? Eu olho pra mim, eu sou muito emotivo, né? De vez em quando eu vou falar e eu começo a chorar. E as pessoas dizem, nossa, mas por que você tá chorando? Não é porque eu estou chorando agora ou por causa da situação. É todo um contexto. Eu olho pra minha vida e daí eu pergunto, poxa, se eu tivesse uma professora assim... Poxa, se eu tivesse uma gestora assim, poxa, se eu tivesse uma família que me apoiasse, que me ajudasse neste sentido. E daí você para e diz, mas ele tem. Então, eu não consegui, mas aqui nele, vamos, bora! Exatamente. Se tu tem, vamos. Eu digo para os meus alunos, às vezes, né, principalmente de aula particular, eu digo, cara, seu pai tá aqui dizendo, Marcos, eu preciso de aula pro meu filho porque eu quero. Olha só, ele está incentivando. E esses alunos que estão aqui, né? São de menores, como a gente já comentou, só que daí olharam para vocês,
compreenderam a paixão que vocês têm por este movimento, pela feira, pelo desenvolver essas criatividades e confiaram em vocês, né? E depositaram em vocês a confiança de vocês cuidar de um bem tão precioso deles. E para nós encerrarmos, oh meu Deus, eu queria ficar aqui mais. Eu queria, né, pedir a vocês, é claro, para que vocês deixassem uma mensagem para todos aqueles professores que já participaram, para os que participam e para aqueles que ainda participarão da FEBIC. Se eu puder dar um conselho, se eu puder falar para um outro professor que está começando agora ou que está pensando em trabalhar com isso, eu diria assim, que não é fácil. Não é fácil, os seus cabelos vão ficar brancos. Você vai trabalhar muito mais horas do que um professor que trabalha na rotina de sala de aula trabalha, que você vai se estressar muito mais, que o seu telefone particular vai deixar de ser particular e que você vai ganhar um número de filhos muito maior do que você tem, porque você vai passar a ser não só mais o orientador, né? Você é um ponto de apoio para eles. Eles buscam na gente isso, um ponto de apoio que eles podem contar. E que dá trabalho, é bem difícil, mas que vai valer cada minuto. Quando você conseguir ver que você conseguiu transformar a vida daquele aluno, que você conseguiu fazer com que aquele aluno foi para a universidade, que ele conseguiu fazer... Olha eu aqui, ó. Que ele conseguiu fazer a diferença no ambiente que ele vive e que ele vai estar bem porque você ajudou ele, você estendeu a mão, você orientou, você puxou a orelha quando precisou e você fez com que ele fosse uma pessoa melhor. Quando isso acontecer, você vai ver que valeu muito a pena. Cada WhatsApp no final de semana, cada mensagem, mas tem que ser assim, vai valer a pena. Então não desistam. Eu vou complementar o que a professora disse. Eu acho que assim, qual o propósito da sua vida? Qual o propósito, o que você quer deixar em relação àquilo que você faz aqui na Terra? Né? Deus te deu um dom de ser professor. E assim, não é o quanto você junta de dinheiro, é o quanto você pode fazer para transformar a vida das pessoas. E não tem profissão melhor nesse mundo para transformar a vida das pessoas que um professor. E toda vez que você pensa em algo que possibilite essa transformação, a iniciação científica ela vai estar lado a lado nesse processo de transformação. Então, vale muito a pena, né? Vale muito a pena porque você consegue encontrar um significado naquilo que você faz. E vale muito a pena porque quando você não estiver aqui, tudo aquilo que você vai deixar é conhecimento. Tudo aquilo que você vai deixar é o seu esforço e sua dedicação para transformar a vida das pessoas. Ninguém vai lembrar de quanto você juntou. As pessoas vão lembrar daquilo que você fez. Então, dentro desse propósito, o melhor de tudo não é ter, é ser. Ser professores que Sim. transformam a vida das pessoas, né? Com auxílio de coordenadores de feiras de ciências e outros tantos movimentos que auxiliam dentro desse processo, né? Ser professor é mágico, né? Eu sou apaixonado por isso. Eu gosto, eu me encontrei nisso. Sou professor. E não tem coisa mais linda do mundo que ser professor. Também acho. Eu acho que, completando tudo isso, que eu concordo em gênero, número e grau, né? A gente trabalha 24 horas, 48 horas, 60 horas, 200 horas. Então, que eu acho, para finalizar tudo isso, eu acho que se o professor está disposto a passar por isso e ele quer transformar a vida dos seus alunos, nada melhor do que a ciência, nada melhor do que a pesquisa. Então, se ele está disposto, entra para o nosso grupo.
entra pra FEBIC. Entra pra FEBIC. Exatamente. Até porque você nem vai juntar muito dinheiro, né? Porque Não. você vai estar sempre na feira. Sempre. Porque é um, Não dá é um tempo. caminho sem volta. Não dá tempo, sai de uma e entra noutra. Coisa Exatamente. boa. Nós encerramos este episódio com a certeza de que a FEBIC não é apenas uma feira de ciências, mas um espaço que marca vidas e fortalece identidades. Ao longo desses 10 anos, ela se tornou um movimento capaz de transformar escolas, professores, estudantes, mostrando que a pesquisa e a iniciação científica são caminhos para a autonomia, para a criatividade e a construção de uma sociedade mais crítica e consciente. As falas dos professores deixam evidente que a participação é também uma oportunidade de crescimento coletivo, onde todos aprendem e todos se inspiram. Aos professores que já orientaram projetos, o convite é para que continuem sendo agentes de transformação, abrindo portas e incentivando seus estudantes a ousarem e acreditarem em suas ideias. E aqueles que ainda não vivenciaram essa experiência, fica o desafio de se permitirem a dar este passo. A FEBIC ela é feita de coragem, de dedicação e de paixão pela educação. E cada novo orientador que se engaja fortalece ainda mais essa rede de conhecimento e de inspiração. Aos professores que contribuíram para a história da FEBIC, fica nosso reconhecimento e admiração. Vocês que estiveram presentes ano após ano, ajudaram a transformar sonhos em descobertas, desafios em aprendizados e curiosidades em conhecimentos. Suas trajetórias mostram que acreditar nos estudantes, orientá-los com dedicação e coragem, e investir na educação científica é plantar uma semente que floresce em conquistas e inspiração para toda a comunidade. A todos os demais professores que assistem este episódio, que essa história seja um chamado para se engajarem na ciência e na pesquisa junto aos estudantes. Cada ação, cada projeto orientado, cada incentivo oferecido tem o poder de transformar vidas, fortalecer identidades docentes e construir uma educação mais inovadora e significativa. Na FEBIC, todos os professores são protagonistas de uma jornada que não termina, mas que se renova a cada edição, com possibilidades infinitas de aprender e de ensinar. Eu quero agradecer vocês imensamente. Muito obrigado. Professora Dioneia, professor Ronei, professora Kátia, obrigado por participar deste momento comigo. Obrigado por acreditar na FEBIC, por fazer parte da FEBIC. Mas antes de tudo isso, obrigado por acreditarem nos seus alunos. Porque se vocês não acreditassem nos seus alunos, não teria FEBIC. Porque vocês não os trariam para cá. E como nós existiríamos se não tivesse o estudante expositor e o professor orientador? Não é verdade? Obrigado. Continuem acreditando nos seus estudantes. E você que está nos assistindo, temos o prazer de convidar você para também fazer parte ativamente do PODIC, o podcast que conecta alunos e estudantes nessa emocionante jornada da pesquisa de iniciação científica. Envie suas perguntas, contribuições, sugestões nos comentários ou ainda pelo e-mail
pesquisaibic@gmail.com. Não perca a chance de se envolver e contribuir para o diálogo inspirador sobre o futuro da ciência. E assim nós chegamos ao fim de mais um episódio do Podic. Gostaríamos de agradecer, é claro, imensamente aos nossos convidados, aos nossos ouvintes por se juntarem a nós neste diálogo, nesta conversa a respeito do pensar, do fazer e do divulgar pesquisas de alfabetização e iniciação científica. E é claro, queremos agradecer a toda a nossa equipe técnica que está aqui por trás da câmera, isso mesmo, né? Nos auxiliando. Esperamos que as discussões tenham sido inspiradoras e informativas e que tenham ajudado a esclarecer o papel fundamental que a pesquisa desenvolve no desenvolvimento acadêmico e pessoal dos nossos estudantes. Um agradecimento novamente especial àquele que teve o ponto inicial, professor Jean Facchini, Maurício, Nara, Tiago e tantos outros que iniciaram a FEBIC lá atrás para nos dar a oportunidade de estar aqui hoje. Mas também aos professores, suas experiências e insights foram essenciais para enriquecer o nosso entendimento a respeito do que é a FEBIC. O seu tempo e a contribuição de vocês são verdadeiramente apreciados. E é claro, né, um agradecimento a todos que estão nos ouvindo e até o próximo episódio. Continue explorando, questionando e, acima de tudo, buscando conhecimento e até o próximo episódio. Tchau, tchau.